Amigos da Rádio Espiritismo BH, meu nome é Valdir Pedrosa e dou as boas-vindas a todos vocês para mais uma edição do nosso programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, onde estamos trabalhando o capítulo 18, Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Separamos hoje 4 passagens do Evangelho e também alguns comentários de Allan Kardec sobre elas. A primeira passagem se encontra no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, no capítulo 12, versículos 47 e 48, onde o mestre diz assim, abre aspas, o servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Fecha aspas. Precisamos nos lembrar que nós somos esse servo e nós conhecemos a vontade do nosso amo. Conhecemos a vontade de Jesus, o representante máximo de Deus em nosso planeta. Então, nós precisamos fazer a vontade do Mestre. Vejamos a próxima passagem que se encontra em o Evangelho segundo o Espiritismo. É um relato do evangelista João, no capítulo 9 de seu livro, versículos 39 a 41, onde Jesus diz assim, abre aspas, vim a este mundo para exercer um juízo a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram, também nós então somos cegos? Respondeu-lhes Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecados, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Fecha aspas. Bem, meus amigos, vamos ver o que Allan Kardec nos diz sobre essas passagens. O codificador da doutrina espírita começa dizendo que, principalmente ao ensino dos espíritos, é que estas máximas de Jesus se aplicam. Como assim? Nos explica Kardec que quem quer que conheça os preceitos, os ensinamentos, as máximas do Cristo e não as coloque em prática, certamente é culpado. Culpado porque conhece e não faz. Contudo, vejam que interessante. Além de o Evangelho, que contém estes ensinamentos, achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas seitas há muitas pessoas que não leem o Evangelho. E mesmo entre as pessoas que leem o Evangelho, há muitos que não o compreendem. Então vejam, meus irmãos, que complicado. O Evangelho contém os ensinamentos de Jesus. O Evangelho está presente nas agremiações cristãs. Dentro das agremiações cristãs tem pessoas que nem leem, muito menos estudam o Evangelho. E tem pessoas que leem o Evangelho e não entendem nada do que estão lendo. O que isso quer dizer? Quer dizer que
Mesmo dentro do cristianismo, as palavras de Jesus, as máximas do Cristo, são desconhecidas ou são perdidas para a maioria dos homens. Isso é lamentável. Porém, o ensino dos Espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para colocá-las ao alcance de todas as pessoas, tem uma coisa de particular. O ensino dos Espíritos não é circunscrito. Ele não está apenas dentro das seitas espíritas ou dentro das seitas cristãs. Todas as pessoas, letradas ou iletradas, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, podem receber o ensino dos Espíritos, uma vez que eles se comunicam em toda parte. Nenhum dos que o recebam, diretamente ou por intermédio de outra pessoa, pode alegar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, de conhecimento, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Isso porque o ensinamento dos Espíritos é muito claro. Aquela pessoa, portanto, que não aproveita essas máximas para se melhorar, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é mais culpado, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Até mesmo os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais censuráveis se persistirem no mal, porque muitas vezes escrevem a sua própria condenação. E porque, se não fossem cegados pelo orgulho, reconheceriam que é a eles que os espíritos se dirigem. Mas o que acontece? Em vez de tomarem para si as lições que escrevem, que recebem ou que leem escritas por outras pessoas, têm por única preocupação aplicá-las aos demais, às outras pessoas. E isso confirma as palavras de Jesus. Vedes um argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso. Quando Jesus diz: se fosseis cegos, não teríeis pecados, ele quis dizer que a culpabilidade está na razão das luzes, do conhecimento, do discernimento que a criatura possui. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser, e até eram realmente os mais esclarecidos da sua nação, mais culpados se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo acontece nos dias de hoje. Aos espíritas, muito será pedido. Por quê? Porque muito nós temos recebido. Mas também aos que houverem aproveitado o que receberam, o que tiverem feito bom uso dos conhecimentos que adquiriram, muito lhes será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero, meus irmãos, deve ser o de procurar saber se, nos conselhos que os espíritos lhes dão, alguma coisa não há que lhe diga respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé raciocinada que a doutrina espírita faculta, consequentemente, o espiritismo multiplicará também o número dos escolhidos. Vamos ver mais duas passagens. Evangelho de Jesus segundo Mateus,
capítulo 13, versículos 10 a 14. Abre aspas. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: Por que lhes falas por parábolas? Respondendo, disse-lhes ele: É porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque àquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque, vendo, nada veem, e ouvindo, nada entendem nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías quando diz: Ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Fecha aspas. E essa outra? Marcos, capítulo 4, versículos 24 e 25. Abre aspas. Tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida de que vos houverdes servido para medir os outros. E ainda se vos acrescentará, pois ao que já tem, dar-se-á, e ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. Fecha aspas. Sobre estas passagens, Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nos traz em O Livro da Esperança a lição de número 57, cujo título é Para e Pensa. Emmanuel diz assim, abre aspas, se a perturbação, por ventania gritante, ruge à porta, não te entregues aos pensamentos desordenados, que aflições e temores te sugiram a alma. Para e pensa. Escorregaste no erro e experimentas a inquietação decorrente da falta cometida, como se te imobilizasses na vertigem permanente da queda. Aceitaste o alvitre de ilusões ardilosas e tomaste caminho inverso, reconhecendo-te na condição de alguém cujo veículo dispara em declive ameaçador no rumo do abismo. Superestimaste as próprias forças e assumiste compromissos acima da própria capacidade, lembrando um discípulo injustamente aguilhoado num teste de competência para o qual se encontra ainda imaturo. Viste companheiros queridos internados em labirintos de sombra, assestando baterias contra a lógica, a te depreciarem o culto à sinceridade, e trazes, por isso, o coração arpoado por doloroso desencanto. Sofreste perdas consideráveis e guardas o espírito à feição de barco à deriva. Distorceste o raciocínio sob o efeito de palavras loucas, desfechadas no ambiente em que vives, e cambaleias, qual se tivesses o ânimo ferroado por dardos de fogo e fel. Recorda, porém, que pacificação e reajuste são recursos de retorno à tranquilidade e à estrada certa. Entretanto, recuperação e paz em nós reclamam reconhecimento do dever a cumprir. À vista disso, se desatinos dessa ou daquela procedência te visitam a alma, entra em ti mesmo e acende a luz da prece, reexaminando atitudes e reconsiderando problemas,
entendendo que a renovação somente será verdadeira renovação para o bem, não à custa de compreensões exteriores, mas se projetarmos ao tear da vida o fio do próprio pensamento intimamente reajustado e emendado por nós. Fecha aspas. Pegando uma outra parte do versículo, quando Jesus diz que aquele que tem, mais terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado, nós precisamos lembrar que, quanto mais tivermos posses sem utilidade, títulos sem aplicação, conhecimento sem trabalho, poder sem benevolência, objetos sem uso, relações sem proveito, menos livre nós nos reconheceremos para sermos felizes. Claro que a independência não quer dizer impassibilidade à frente da vida. É razoável possuirmos reservas financeiras, mas é importante que se mantenham colocadas a serviço do amparo e do progresso comunitários. É razoável também que as pessoas nos exornem com lauréis terrenos, com títulos, mas nós também devemos mobilizar esses títulos em auxílio dos nossos semelhantes. É também razoável entesourarmos cultura, mas é preciso utilizarmos todas as possibilidades em benefício do próximo. Também é razoável dispormos de autoridade, mas manejando-a na administração da bondade e da justiça. É razoável ainda conservarmos pertences diversos para conforto e apresentação individuais, mas também doando o supérfluo no socorro aos que sofrem na retaguarda. Também é razoável contarmos com legiões de amigos, claro, mas buscando motivá-los para as obras de beneficência e de educação. Quanto mais retivermos do que somos e temos em louvor do nosso próprio egoísmo, seremos mais escravos da sombra em que se expressa o domínio do nosso eu. Porém, estejamos convencidos de que, quanto mais dermos do que somos e temos em apoio aos outros, aos nossos semelhantes, ao nosso próximo, mais livres nos tornaremos para assimilar e esparzir a luz que entretece o reino de Deus. Então o problema não é ter, o problema é fazer bom uso do que temos, sempre visando o bem comum. E também, frequentemente, lastimamos enganos de que somos vítimas ou então deploramos obstáculos com que não contávamos, absolutamente desvinculados de advertências edificantes que, na verdade, nos enriquecem a alma. Nós esperamos que amigos nos evitem aborrecimentos, que instrutores nos garantam o passo no caminho da vida. Só que as leis que nos regem se expressam por evolução, crescimento, disciplina, responsabilidade. Meus amigos, uma criança, nos primeiros tempos da experiência física, certamente contará com o amparo da mãe ou com o auxílio de pajens dedicados a fim de equilibrar-se nos próprios pés. Contudo, o tempo vai lhe desenvolver entendimento e forma, situando esta criança na idade da razão. Tudo é uma questão de tempo. Chegada a esse ponto da evolução,
a criatura já não pode mais fugir ou refugiar-se no regaço materno, paterno ou de pajens para obter apoio e condução. Já colocada entre os adultos, que gravitam em torno de interesses variados, essa criatura é compelida a defrontar-se com problemas que lhe digam respeito, de modo a resolvê-los com vistas à própria sublimação espiritual. Dessa forma, é imperioso, óbvio, que não se renda culto à desatenção nos caminhos da vida. Nos menores e nos maiores acontecimentos do dia a dia, é preciso que saibamos analisar com o raciocínio sereno que sugestões edificantes a nossa fé nos proporciona, ou que lições vivas a experiência nos traz. Vamos imaginar alguém atravessando a rua sem a menor consideração para com os avisos de trânsito, ou contraindo dívidas sem a mínima ideia de que responderá pelos próprios atos. Claramente, aquele que atravessa a rua vai se esbarrar com o desastre, e aquele que contrai dívidas vai chegar à insolvência. Assim também acontece na vida moral. Ninguém vive acertadamente sem ponderação, sem equilíbrio, sem discernimento, sem autoexame. Vamos refletir nos nossos compromissos, nos nossos deveres, nas nossas tarefas e também nas nossas necessidades. Para nos proteger contra o disparate e a imprudência, Jesus foi persuasivo, exortando-nos no seguinte apontamento de Marcos, lá no capítulo 4, versículo 24. Atentai, vós que ouvis. E este atentai, vós que ouvis, é muito importante, porque, vejam bem, apenas um exemplo. Estamos chegando ao término de mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E podemos perceber, sem a menor sombra de dúvida, pelo que estudamos, pelo que trabalhamos nestes últimos programas, que é muito importante estarmos atentos às orientações de Jesus, aos seus preceitos, às suas máximas. Através do estudo da doutrina espírita, temos uma oportunidade excepcional de podermos enxergar o Evangelho sob uma ótica diferente, mais ampla, mais profunda. E isso é uma oportunidade enorme que nós temos de compreender os ensinamentos de Jesus, algo que não conseguimos fazer em nossas últimas reencarnações. Mas é bom que se diga que é preciso estarmos atentos ao que ouvimos, ao que lemos, ao que estudamos e, sobretudo, precisamos colocar em prática, no dia a dia, junto às pessoas que convivem conosco. Colocando em prática os ensinamentos de Jesus e dos espíritos superiores, estaremos dando o exemplo vivo da excelência dos princípios que abraçamos. E, além disso, estaremos contribuindo para mudar, porque, até então, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Oxalá permita Jesus que, com a compreensão e a vivência espírita, possam ser muitos os chamados e também muitos os escolhidos. Nós agradecemos a atenção de todos os amigos que estudaram conosco mais este capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. E já os convidamos, porque na semana que vem iniciaremos o capítulo 19, cujo título é A Fé
transporta montanhas. Recebam o nosso muito obrigado.